Oi, gente. Eu vou analisar um parágrafo pequeno de um livro aqui para o vídeo ficar mais dinâmico e mais gente assistir até o fim. Porque vídeo muito longo é complicado, né? Eu perguntei nos stories quantos problemas vocês acham que uma tradução costuma ter, né? Eu usei o verbo soy, se alguém tiver estranhado, que é sinônimo de costuma. Porque como cabe pouca palavra lá naquela caixinha de pergunta, eu tive que abreviar. Eu botei o soy lá, que é a mesma coisa. Quanto à resposta da pergunta, isso varia um pouco, mas está ficando cada vez mais difícil encontrar parágrafos com menos de uns 5 problemas. Olha, por exemplo, esse daí da edição do Peter Pan, da Zahar. São 6 problemas, sendo que um deles é muito grave, um é grave e os outros são medianamente graves. O muito grave é que o tradutor atribuiu um rugido a uma cadela, quando a ação de rugir é própria dos felinos. Leão, tigre, né? Isso está até no dicionário. Cachorro não ruge, cachorro rosna. Agora imagina o seu filho lendo o livro e aprendendo errado que cachorro ruge. Não tem condição, né? O problema grave é a falta de uma partícula de coesão para ligar a penúltima e a última frase. Em português isso é crucial. E até no original a partícula está lá, embora seja uma partícula fraca, né? O end. Mas isso não é problema em inglês, porque o inglês é uma língua muito elástica. Mas em português o tradutor tinha que ter ao menos colocado um então ali. Na tradução da Companhia das Letras, aliás, tem um então ali, né? E na portuguesa tem uma sutileza na solução que o tradutor arranjou. Ele pôs o então depois do verbo, para ficar mais natural. Então ele fala, ergueu então os olhos, em vez de então ergueu os olhos, né? Fica mais natural em português. Os problemas medianamente graves são a repetição excessiva de Senhora Darling, que podia ter repetido só 2 vezes e repetiu 3. Talvez até menos de 2, não sei, que eu não analisei ali se reformulasse o texto um pouco, talvez desse para repetir até menos de 2 vezes. E a repetição excessiva do pronome ele, do pronome pessoal, ele e ela, que é um problema muito recorrente nas traduções brasileiras, como eu já disse em outros vídeos e posts. E duas cacofonias. A repetição do pronome é porque no inglês não se oculta pronomes, mas o tradutor tinha que ter resolvido isso de alguma forma, porque no português soa mal, né? Tanta repetição. As cacofonias são o para e o achou ser. O tradutor podia ter escrito, por exemplo, correu até a rua para procurar pelo corpinho, ou até correu até a rua em busca do corpinho. Nesse caso, nem precisava usar o para, que é meio que um vício de linguagem hoje em dia. O achou ser é um negócio meio engraçado, né? É uma mistura esquisita de linguagem coloquial com linguagem formal. Esse verbo ser no infinitivo é mais formal. Pensou ser, julgou ser, né? Mas achar é super coloquial, então o resultado final fica bem estranho. Equivalente a algo como se eu dissesse assim: você só e peidar muito? Uma mistura de coloquialismo com formalismo muito estranho. Agora eu vou mostrar a tradução portuguesa da Relógio d'Água. Eu vou só ler e mostrar soluções mais elegantes que o tradutor deu. A senhora Darling soltou um grito, e como em resposta a um toque de campainha, a porta abriu-se, e Nana entrou, acabada de chegar da sua noite de folga. Rosnou e atirou-se ao rapaz, que fugiu ligeiro pela janela. A senhora Darling tornou a gritar, desta vez de aflição, pois julgou que ele tivesse morrido, e correu à rua em busca do seu pequenino corpo, mas não o encontrou. Ergueu então os olhos, e na noite escura apenas viu aquilo que julgou ser uma estrela cadente. Então você vê ali as soluções, a elegância das soluções que ele colocou, que ele arranjou aqui, eu botei sublinhado em verde. Atirou-se ao rapaz, ergueu os olhos em vez de olhou para cima, né? Julgou o ser em vez de achou o ser. E agora eu vou mostrar a tradução da Companhia das Letras, que tem menos problemas, mas em compensação são problemas mais graves. Na primeira linha tem esse como se tivesse tocado a campainha, que fica ambíguo. Parece que a senhora Darling é que tocou a campainha, né?
mas na verdade foi porque o tradutor usou linguagem coloquial sem fazer as devidas adaptações, né? Como se a campainha tivesse tocado, é uma frase coloquial, que quando a gente diz oralmente, a gente fala com um tom específico, que acaba com a ambiguidade. Para pensar isso, para passar isso para a linguagem escrita, a gente tem que dizer de outra maneira, como nas outras duas traduções aí. Ou ao menos desse jeito que eu disse, invertendo, né? Como se a campainha tivesse tocado. O outro erro é o interrompendo sua folga noturna. No inglês está returned from her evening out, que quer dizer que ela retornou da folga, né? E não que ela interrompeu a folga, ela estava mesmo já voltando da folga dela, né? O tradutor inventou aí um sentido que não tem no original, né? Depois tem o corpo. Aí o tradutor ignorou o diminutivo que está no original e fez o texto perder o sentido, aquele sentido de gerar dó no leitor, né? Que o original tem. Era só um menininho e talvez tenha morrido. Aí a senhora Darling ia achar um corpinho morto, né? É uma coisa que passa a ideia de fofinho, assim, e daí você tem mais dó de saber que aquela criatura pequenininha e indefesa morreu, né? É uma dessas sutilezas que o tradutor tem que respeitar, porque faz parte da arte do escritor, né? Enfim, era isso que eu queria mostrar. Hoje em dia tá difícil encontrar tradução boa, só em Portugal mesmo, mas a gente aprende a ver os defeitos, pelo menos dá para corrigir o que a gente for ler em voz alta para os filhos, né? Ou selecionar a tradução menos pior, ou até comprar mais caros livros em Portugal e vender eles depois que tiver lido, né? Para recuperar pelo menos uma parte do dinheiro, né? Eu estou tentando bolar uma solução mais concreta para esse problema, então vocês fiquem de olho aí, porque quando eu tiver um pouco mais de tempo eu vou entrar nesse jogo mais para valer de alguma forma. Enquanto isso, eu estou trabalhando aqui com o tantinho de tempo que o Afonso me concede para encontrar mais traduções boas e ensinar a encontrar mais facilmente os defeitos das traduções, beleza? Um abraço então.